Amados irmãos e irmãs, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez sua casa esteja passando por momentos difíceis, brigas constantes, doenças sem explicação, noites mal dormidas, sensação de peso espiritual, ou até mesmo situações em que tudo parece dar errado. Se você se identifica com isso, saiba que este vídeo é para você. Hoje vamos fazer uma oração poderosa ao Espírito Santo, pedindo libertação, quebra de maldições, cancelamento de ataques espirituais e restauração completa do seu lar e da sua vida. Essa não é uma oração comum, é um clamor profundo que vai tocar as áreas ocultas do seu coração e transformar o ambiente da sua casa. Por isso, eu já peço, permaneça comigo até o fim deste vídeo, porque o mover de Deus acontece do começo ao fim, e muitas vezes é na última palavra que a corrente se quebra. E eu quero te convidar a participar ativamente. Escreva nos comentários: Espírito Santo habita aqui. Essa simples declaração já é um ato profético, abrindo espaço para a presença de Deus agir no seu lar. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença com reverência, temor e humildade, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, que sem a tua luz, a escuridão insiste em permanecer, e que somente pelo poder do teu nome, toda obra maligna pode ser desfeita. Eu clamo, Espírito Santo, para que o teu vento sopre neste lugar, para que a tua presença inunde cada canto desta casa, para que a tua glória seja manifesta sobre cada pessoa que aqui vive. Eu não venho com palavras decoradas, mas com a sinceridade de um coração que deseja libertação, paz e restauração completa. Espírito Santo, visita agora cada ambiente deste lar. Passa pelas portas de entrada, consagra as janelas, cobre o telhado, fortalece os alicerces. Que este território seja selado pelo sangue de Jesus Cristo, e que nenhuma influência estranha tenha mais liberdade para agir. Onde havia sombra, acende a luz. Onde havia silêncio de dor, estabelece louvor. Onde havia peso espiritual, derrama refrigério. Onde havia medo, coloca coragem. Onde havia discórdia, planta reconciliação. Eu invoco o teu poder para desfazer toda trama invisível, toda armadilha espiritual, toda teia construída pelo inimigo contra esta família. Pai, eu clamo contra toda palavra de maldição já lançada. Se alguém declarou derrota, fracasso ou destruição sobre esta casa, que agora essa sentença seja anulada pelo poder que há no nome de Jesus. Que nenhuma frase precipitada, nenhum comentário carregado de inveja, nenhum julgamento injusto permaneça em vigor. Espírito Santo, substitui cada maldição por bênção, cada acusação por absolvição, cada seta maligna por escudo de proteção. Não permitas que a boca do inimigo encontre legalidade, mas que cada palavra maldita seja agora apagada e enterrada, sem mais força, sem mais eco. Espírito Santo, entra nos segredos desta família, vasculha os cantos escondidos, examina os porões da alma, percorre as gavetas da memória. Se há pactos antigos feitos por ignorância, se há alianças seladas em desespero, se há entregas realizadas sem discernimento, que tudo isso seja revelado e quebrado agora. Eu não aceito carregar correntes que não me pertencem, não aceito repetir histórias de dor que vêm de gerações passadas. Visita, Espírito Santo, a árvore genealógica desta casa e arranca pela raiz toda a herança maligna. Se houver ciclos de falência, que sejam quebrados. Se houver padrões de doença, que sejam interrompidos. Se houver marcas de rejeição, que sejam apagadas. Se houver correntes de vícios, que sejam destruídas. Se houver memórias de traições, que sejam curadas. Eu declaro que esta família será lembrada não pelas feridas herdadas, mas pela vitória conquistada na cruz. Espírito Santo, unge as mentes com a tua sabedoria, que cada pensamento seja guardado pelo capacete da salvação, que nenhuma ideia de confusão, nenhum pensamento de morte, nenhum impulso de destruição tenha espaço neste lar. Que os moradores desta casa aprendam a discernir a tua voz, a rejeitar os enganos das trevas e a se firmar na tua verdade. Renova, Espírito Santo,
as emoções feridas. Tira os fardos escondidos, as lágrimas engolidas, os medos calados. Liberta cada coração da vergonha, do peso da culpa, da sombra da rejeição. Onde a alma foi marcada pela dor, derrama bálsamo de cura. Onde houve silêncio forçado, coloca palavras de vida. Onde houve distância entre pais e filhos, entre esposos, entre irmãos, estabelece ponte de reconciliação. Eu clamo também pelos objetos desta casa. Espírito Santo, se existe algum item que carrega peso espiritual, que tenha sido consagrado ao mal, que tenha sido trazido com intenções ocultas, que seja revelado agora. Não permitas que nada seja escondido da tua luz. Mostra, Espírito Santo, se há presentes carregados de inveja, lembranças de relacionamentos tóxicos, símbolos de práticas ocultas, adereços que abrem brechas espirituais. Que tudo o que não glorifica o teu nome seja removido. Purifica os móveis, os documentos, as fotos, as roupas, cada detalhe desta casa. Se algo foi usado como ponto de contato para a opressão, que seja queimado pelo fogo do céu. Espírito Santo toca também na tecnologia presente neste lar. Consagra os celulares, os computadores, as televisões, os rádios. Que nenhum conteúdo contrário à tua vontade tenha domínio aqui. Fecha as portas abertas por meio de imagens, vídeos, músicas ou conversas que alimentam a escuridão. Purifica as telas, purifica os sons, purifica os acessos. Que tudo o que passar por esses aparelhos seja filtrado pela tua santidade. Que a mente desta família não seja mais alimentada por veneno, mas por palavras de vida. Que os ouvidos aprendam a discernir o que edifica do que contamina. Espírito Santo, consagra também o tempo e o descanso desta casa. Que as noites não sejam mais marcadas por pesadelos, insônia, ansiedade ou tormento. Que os travesseiros sejam ungidos com paz. Que os sonhos se tornem revelações do céu. Que cada madrugada seja tempo de renovação e não de opressão. Que os anjos do Senhor façam guarda durante a noite e que nenhuma força maligna se atreva a tocar os que aqui dormem. Eu cancelo em nome de Jesus todo espírito de paralisia noturna, todo ataque espiritual durante o sono, toda perturbação na madrugada. Eu declaro descanso profundo, sono restaurador, mente fortalecida e corpo renovado. Espírito Santo, sela também os relacionamentos dentro desta casa. Onde houve palavras duras, planta reconciliação. Onde houve mágoa, planta perdão. Onde houve divisão, planta unidade. Onde houve indiferença, planta amor. Que a comunicação seja purificada. Que as conversas sejam guiadas pela tua sabedoria. Que os lábios não sejam instrumentos de maldição, mas fontes de vida. Que os pais abençoem os filhos. Que os filhos honrem os pais. Que o casal declare palavras de construção. Espírito Santo, unge cada diálogo. Transforma cada discussão em oportunidade de crescimento. Cada conflito em oportunidade de restauração. Eu peço também pelo futuro desta família. Espírito Santo, fecha as portas do passado que ainda aprisionam e abre novas portas de esperança. Que nenhum padrão de sofrimento continue. Que nenhum ciclo de derrota se repita. Que nenhum altar de dor seja reconstruído. Marca esta casa com um novo começo, com uma nova história. Que as próximas gerações encontrem aqui testemunho de vitória, referência de fé, exemplo de superação. Que este lar seja lembrado não pelas batalhas enfrentadas, mas pelas vitórias conquistadas. Que esta família viva dias de abundância, saúde, paz e comunhão. Espírito Santo, eu clamo para que este lugar seja um território blindado. Que nenhuma seta do inimigo prospere. Que nenhuma visita com más intenções tenha liberdade. Que nenhum espírito de confusão encontre brecha. Que cada entrada seja guardada, cada saída seja protegida, cada esquina seja iluminada pela tua presença. Que os anjos do Senhor estejam posicionados como muralha de fogo. Que este ambiente seja lembrado como casa de oração, refúgio de paz, templo vivo do teu Espírito. Eu consagro este lar, esta família, cada objeto, cada memória e cada futuro ao teu domínio absoluto. Eu suplico que este lar seja não apenas protegido, mas ungido como altar vivo. Que cada refeição seja comunhão santa.
Que cada conversa seja regada de sabedoria. Que cada visita seja recebida com paz. Que cada oração feita aqui encontre resposta no céu. Que este lugar seja reconhecido como santuário da tua presença, onde os céus e a terra se encontram, onde as trevas não têm vez e onde a tua glória permanece. Espírito Santo de Deus, eu permaneço diante da tua presença neste clamor, porque sei que a libertação não é apenas instantânea, mas é um processo profundo em que cada área da vida vai sendo purificada pelo teu fogo santo. Eu clamo agora por áreas que muitas vezes não são visíveis a olhos humanos, mas que guardam feridas e lembranças antigas que ainda pesam sobre esta casa e esta família. Espírito Santo, visita as emoções escondidas, os sentimentos abafados, as dores silenciosas, onde há marcas de rejeição, derrama aceitação, onde há lembranças de abandono, derrama consolo, onde há traumas da infância, derrama cura, onde há memórias de violência, derrama segurança. Que nenhuma ferida continue escondida nas sombras, mas que tudo seja tratado pela tua luz. Espírito Santo, percorre o interior de cada coração como médico celestial. Examina as cicatrizes que não foram saradas, os vazios que nunca foram preenchidos, os gritos abafados que nunca foram ouvidos. Onde houver bloqueios emocionais, quebra-os. Onde houver prisões invisíveis de culpa, abre as portas. Onde houver correntes de tristeza, despedaça. Onde houver fardos de vergonha, remove-os com o teu perdão. Espírito Santo, sopra sobre os ossos secos da alma e faz nascer vida onde só havia lembrança de dor. Transforma a memória emocional desta família, para que o passado não seja uma prisão, mas um testemunho de vitória. Agora, Espírito Santo, eu clamo por revestimento espiritual. A tua palavra declara em Efésios que devemos nos vestir da armadura de Deus para resistir aos dardos inflamados do maligno. Por isso, eu peço, coloca o capacete da salvação sobre cada mente, para que pensamentos destrutivos não encontrem espaço. Coloca a couraça da justiça sobre cada coração, para que nenhuma acusação injusta consiga penetrar. Cinge os lombos desta família com a verdade, para que não sejam enganados pelas mentiras do inimigo. Calça os pés com a preparação do Evangelho da paz, para que andem firmes nos teus caminhos. Entrega-lhes o escudo da fé, para apagar todo dardo inflamado lançado contra eles, e coloca em suas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra, para que tenham autoridade de declarar vitória em todas as situações. Espírito Santo, eu clamo agora contra todo principado e potestade que tenta se levantar contra esta casa. Eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de confusão, toda potestade que gera brigas sem causa, todo principado que planta divisão, todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, todo espírito de medo. Eu declaro que nenhum desses poderes tem legalidade neste lugar. Eu ordeno, em nome de Jesus, que todo principado seja amarrado, que toda potestade seja enfraquecida, que toda influência seja cancelada. Esta casa não pertence ao império das trevas, mas ao reino da luz. Este território não está mais sob domínio de espíritos enganadores, mas foi consagrado ao governo de Cristo. Espírito Santo, eu peço também que todas as brechas sejam fechadas agora. Se houve acessos dados pela ignorância, fecha-os. Se houve portas abertas por pecados não confessados, sela-as com o sangue de Jesus. Se houve alianças quebradas que trouxeram brechas, restaura-as com a tua graça. Eu clamo por um cerco espiritual ao redor desta família, que nenhuma fissura, nenhuma abertura, nenhum espaço seja aproveitado pelo inimigo. Que as muralhas espirituais sejam erguidas como proteção, que as janelas celestiais estejam abertas para abençoar, mas que nenhuma janela seja usada pelas trevas para atacar. Pai, eu invoco agora os exércitos celestiais para que acampem ao redor desta casa. Que anjos guerreiros sejam posicionados como sentinelas nas entradas e saídas. Que nenhum visitante mal-intencionado encontre liberdade neste ambiente. Que toda tentativa de espionagem espiritual seja frustrada.
Que toda seta lançada em oculto seja interceptada antes de chegar. Espírito Santo, transforma este lar em fortaleza impenetrável, onde somente a tua vontade tem liberdade. Eu clamo também pelas finanças desta família, Espírito Santo. Se houve falência recorrente, quebre esse ciclo. Se houve desperdício causado por engano, traz sabedoria. Se houve roubo espiritual, restitui multiplicado. Se houve miséria herdada, corta essa maldição. Que a prosperidade do céu encontre morada neste lar. Que cada trabalho realizado por estas mãos seja abençoado. Que cada porta de emprego ou negócio seja aberta pelo Senhor e guardada contra a inveja. Que o fruto do esforço desta família não seja consumido por pragas espirituais. Eu declaro que esta casa não viverá mais em escassez, mas na provisão abundante que vem do alto. Espírito Santo, visita agora também a vizinhança, as casas ao redor, as ruas próximas. Se existe ambiente contaminado na redondeza, purifica. Se há influências malignas que tentam se aproximar, afasta. Que este lar seja como farol aceso, iluminando não apenas os que moram aqui, mas também os que passam por perto. Que cada vizinho sinta a diferença ao se aproximar. Que a paz deste ambiente transborde como testemunho de que o Senhor habita aqui. Que a glória que cobre esta casa alcance também quem está em volta, quebrando cadeias invisíveis e trazendo esperança para outras famílias. Espírito Santo, eu clamo ainda pelas gerações que virão. Que os filhos dos filhos sejam alcançados por esta oração. Que nenhum neto, bisneto ou descendente caia em armadilhas que já foram quebradas aqui. Que a linhagem desta família seja marcada por bênçãos e não por maldições. Que cada nova geração cresça conhecendo o Senhor, amando a tua presença e dando continuidade a esse legado de vitória. Que os testemunhos contados no futuro não sejam de derrotas, mas de vitórias conquistadas pela fé. Espírito Santo de Deus, continuo diante de ti neste clamor profundo, sabendo que a libertação não é parcial, mas total, e que a tua obra alcança cada área da vida, cada detalhe esquecido, cada espaço que parecia intocável. Por isso, neste momento, eu oro pela mente e pelos pensamentos dos que habitam nesta casa. Espírito Santo, guarda cada raciocínio, cada ideia, cada lembrança. Liberta de todo engano que tenta se disfarçar de verdade. Arranca fora toda mentira plantada pelo inimigo ao longo dos anos, toda distorção de identidade, toda manipulação emocional que fez alguém acreditar que não tem valor, que não tem futuro, ou que não merece vitória. Eu declaro que a mente desta família será território de clareza, sabedoria e revelação, e não de confusão e tormento. Espírito Santo, quebra agora correntes invisíveis que aprisionaram pensamentos. Se houve vozes interiores repetindo palavras de derrota, cala-as. Se houve recordações traumáticas criando padrões de medo, cura-as. Se houve bloqueios intelectuais impedindo avanços nos estudos, remove-os. Se houve opressão mental trazendo cansaço constante, quebra esse ciclo. Eu peço que a mente seja revestida com o óleo da tua unção, tornando-se fértil para receber sonhos, projetos e direções do céu. Agora, Espírito Santo, eu clamo pelos trabalhos e projetos desta família. Cada emprego, cada negócio, cada empreendimento, cada estudo, cada plano futuro, tudo está diante de ti. Se houve amarras de fracasso repetido, eu peço libertação. Se houve mãos invisíveis travando promoções, atrasando resultados ou roubando oportunidades, eu ordeno que caiam por terra. Se houve inveja lançada contra o sucesso desta casa, que seja cancelada. Que cada esforço seja recompensado. Que cada semente plantada floresça. Que cada plano alinhado ao teu propósito prospere. Espírito Santo, unge as mãos desta família para que o trabalho delas seja frutífero e não cansativo em vão. Espírito Santo, eu clamo agora contra todo espírito de atraso. Se houve prisões espirituais que impediram sonhos de se realizarem, que sejam quebradas agora. Se houve interrupções constantes que nunca deixaram nada ser concluído, cancela essa maldição. Se o tempo parecia sempre fugir, se os anos foram desperdiçados em tentativas frustradas, eu declaro restauração.
Restaura o tempo perdido, Espírito Santo. Que o que parecia estar atrasado chegue na hora certa. Que aquilo que estava estagnado volte a se mover. Que o relógio espiritual desta casa seja alinhado com o relógio do céu. Nenhuma promessa ficará no vazio. Nenhum sonho morrerá no esquecimento. Nenhum projeto ficará aprisionado em gavetas invisíveis. Espírito Santo, eu oro também pelas conexões e relacionamentos externos. Que esta família seja guardada de amizades destrutivas, de alianças que roubam paz, de parcerias que drenam energia. Se alguém se aproximou com intenções ocultas, que seja revelado. Se alianças foram feitas sem a tua direção, que sejam desfeitas com sabedoria. Que as conexões desta família sejam filtradas pelo teu Espírito. Pessoas que edificam, amizades que fortalecem, alianças que multiplicam bênçãos. Afasta os falsos conselheiros, os manipuladores, os exploradores, os invejosos. Aproxima homens e mulheres cheios de fé, que tragam paz, que compartilhem esperança e que sejam instrumentos de construção. Espírito Santo, eu clamo agora pela saúde física dos que vivem nesta casa. Se houve doenças crônicas que passaram de geração em geração, eu declaro quebra dessa maldição. Se houve diagnósticos sem cura, eu peço intervenção sobrenatural. Se houve dores constantes sem explicação, eu ordeno libertação. Que cada célula, cada osso, cada músculo, cada órgão seja alinhado ao propósito do Criador. Espírito Santo, toca na circulação, toca no coração, toca nos pulmões, toca no sistema imunológico. Remove inflamações ocultas, neutraliza vírus, expulsa enfermidades silenciosas. Que esta casa não seja lembrada por filas em hospitais, mas por testemunhos de cura. Espírito Santo, unge também a boca e os ouvidos desta família. Que nenhuma palavra de maldição seja pronunciada por distração. Que nenhum ouvido seja usado como depósito de fofocas, críticas ou acusações. Que a fala desta casa seja fonte de vida. Que cada frase proferida edifique, fortaleça e inspire. Que os ouvidos estejam atentos à tua voz, que rejeitem ruídos que contaminam e que aprendam a discernir o que vem do céu. Espírito Santo, transforma as conversas comuns em oportunidades de bênção. Que até o silêncio seja carregado de paz e não de ressentimento. Eu clamo também, Espírito Santo, pela proteção dos sonhos e visões espirituais desta família. Se alguém teve revelações do Senhor e o inimigo tentou roubar, restitui. Se houve sonhos proféticos esquecidos, traz à memória. Se houve direções claras que foram abafadas pelo medo, desperta novamente. Que cada visão seja protegida, que cada palavra recebida seja confirmada, que cada promessa seja guardada até o cumprimento. Eu declaro que os sonhos desta casa não serão roubados, não serão distorcidos, não serão atrasados. Espírito Santo, eu peço ainda pelo ambiente espiritual da rotina. Que o acordar não seja marcado por peso, mas por alegria. Que o dia não seja iniciado em correria, mas em gratidão. Que as refeições não sejam tomadas em silêncio tenso, mas em comunhão. Que o deitar não seja acompanhado de ansiedade, mas de descanso profundo. Espírito Santo, estabelece o ritmo desta casa, para que cada hora, cada atividade, cada encontro esteja debaixo da tua direção. Espírito Santo de Deus, neste momento eu me coloco diante de ti, em favor das gerações desta família. Clamo de maneira especial pelos filhos que já nasceram, pelos que ainda nascerão, e até mesmo pelos que estão apenas nos teus planos eternos. Eu peço que cada criança desta linhagem seja guardada desde o ventre, consagrada ainda antes do nascimento. Que nenhuma maldição hereditária alcance seus corpos, suas almas ou seus destinos. Que não sejam marcados por rejeição, que não sejam aprisionados por padrões de fracasso, que não sejam laçados por vícios. Espírito Santo, cobre cada criança com o teu manto de proteção. Dá a elas uma infância marcada por alegria e não por trauma. Dá-lhes segurança em vez de medo. Dá-lhes exemplos de fé em vez de escândalo. Espírito Santo,
Eu oro também pelos adolescentes e jovens desta casa. Sei que o inimigo tem se levantado com força contra essa geração, usando distrações, ideologias, pressões sociais, vícios modernos e ilusões passageiras. Mas eu clamo agora para que nenhum desses dardos prospere, que os jovens desta família sejam fortalecidos em caráter, que tenham discernimento para recusar convites que levam à destruição, que saibam se posicionar com firmeza diante das tentações. Reveste-os de coragem para dizer não ao que rouba a pureza, ao que destrói a identidade, ao que afasta da tua presença. Que cada jovem desta casa se torne testemunho vivo de fidelidade, inspiração para outros, luz no meio das trevas. Espírito Santo, eu intercedo também pelos ambientes onde esta família circula, sejam escolas, universidades, locais de trabalho, negócios, ruas e estradas. Eu clamo para que cada lugar onde eles pisarem seja santificado pela tua presença. Que no trabalho não haja perseguição, inveja ou injustiça que prospere. Que nas escolas não haja bullying, armadilhas ou influências malignas que contaminem. Que em viagens não haja acidentes, emboscadas ou perigos invisíveis. Espírito Santo, torna cada caminho seguro, cada ambiente iluminado, cada encontro protegido. Onde houver cilada, desmascara. Onde houver armadilha, revela. Onde houver ataque planejado, desmancha. Espírito Santo, eu oro pela liberação de dons espirituais nesta casa. Que cada morador seja capacitado com aquilo que vem do alto. Derrama discernimento de espíritos para reconhecer o que é santo e o que é impuro. Derrama sabedoria para aconselhar, palavra de conhecimento para orientar, fé inabalável para sustentar, dons de cura para restaurar, dons proféticos para edificar, dons de serviço para fortalecer. Que esta família não viva apenas na defensiva contra o mal, mas que avance em autoridade espiritual, que seja instrumento de transformação, que seja canal de milagres e porta-voz da tua vontade. Espírito Santo, eu clamo contra toda cilada invisível que tenta operar nos bastidores. Se houver planos escondidos para prejudicar esta família, que sejam expostos. Se houver ataques à reputação, que sejam anulados. Se houver perseguições silenciosas, que sejam frustradas. Se houver intenções ocultas em reuniões, contratos ou acordos, que sejam reveladas antes de se concretizarem. Espírito Santo, toma o controle dos bastidores, desmonta os planos secretos, desarma os ataques estratégicos. Que esta família nunca seja surpreendida pelo inimigo, mas que esteja sempre um passo adiante pela revelação do teu Espírito. Espírito Santo, eu coloco também diante de ti o futuro desta casa. Que os próximos dias, meses e anos sejam preservados. Que nenhum acidente inesperado interrompa vidas. Que nenhuma tragédia roube a paz. Que nenhuma calamidade invada este lar. Guarda os caminhos, guarda as estradas, guarda os céus, guarda os lugares de passagem. Que cada saída seja acompanhada por anjos, que cada retorno seja marcado por segurança, que cada trajeto seja vigiado. Eu cancelo em nome de Jesus toda sentença de morte prematura, todo espírito de acidente, toda palavra lançada de destruição repentina. Esta casa não será lembrada por tragédias, mas por livramentos. Espírito Santo, eu peço que cada agenda desta família esteja alinhada à tua vontade. Que os dias não sejam desperdiçados em distrações, mas investidos em propósitos eternos. Que cada compromisso seja dirigido pelo Senhor. Que nenhum encontro seja em vão, que nenhuma reunião seja sem sentido, que nenhum projeto seja sem direção. Eu clamo para que o futuro seja cheio de propósito, para que cada passo seja parte de uma caminhada que glorifica o teu nome. E assim sigo orando, Espírito Santo, porque sei que o teu agir não se limita. Ainda há áreas a serem visitadas, ainda há correntes a serem quebradas, ainda há promessas a serem ativadas. Não encerro este clamor, apenas permaneço no teu mover, esperando que tu continues a purificar, restaurar e santificar tudo o que ainda precisa ser tratado. Espírito Santo de Deus, neste momento eu clamo por libertação de todas as amarras que aprisionam esta família em vícios e compulsões.
Se houve hábitos escondidos que roubam paz, se houve dependências silenciosas que drenam energia, se houve prisões invisíveis que escravizam mentes e corpos, eu peço agora que sejam despedaçadas. Espírito Santo, quebra o poder da bebida que destrói famílias, quebra o poder do cigarro que corrói a saúde, quebra o poder das drogas que aprisionam destinos. Se houve compulsão por comida, por compras, por jogos, por prazeres imediatos que enfraquecem a alma, eu ordeno em nome de Jesus que caiam por terra. Esta família não será refém de nada além da tua presença. Que cada compulsão seja substituída por equilíbrio. Que cada dependência seja substituída por domínio próprio. Que cada vazio seja preenchido pelo teu amor. Espírito Santo, restaura a autoridade espiritual dos pais, dos líderes, daqueles que foram levantados como guias neste lar. Se houve falhas, se houve quedas, se houve erros que roubaram a credibilidade, traz restauração. Se houve desânimo que enfraqueceu a liderança, renova. Se houve acusações que mancharam a confiança, limpa com o teu sangue. Que os pais desta casa sejam sacerdotes fiéis, que se levantem como intercessores constantes, que sejam exemplos de fé, de firmeza e de amor. Que a voz deles tenha peso espiritual, não pelo medo, mas pelo respeito, pela autoridade que vem do céu. Espírito Santo, unge-os para conduzirem seus filhos em justiça, para serem coluna espiritual neste lar, para levantarem o estandarte da fé em meio às batalhas. Espírito Santo, eu clamo também pela vida ministerial desta família. Se algum deles já foi chamado para servir, que não haja desvio. Se já receberam dons, que não os escondam. Se já tiveram promessas, que não as abandonem. Desperta nesta casa paixão pelo teu reino, desejo de evangelizar, coragem de testemunhar, zelo em orar pelos outros. Que esta família não seja apenas alvo de bênção, mas canal de bênção. Que não sejam apenas protegidos, mas também instrumentos de libertação para outros. Espírito Santo, levanta nesta casa ministros, adoradores, intercessores, proclamadores da tua palavra. Que os talentos que estavam adormecidos sejam despertados. Que os sonhos de serviço sejam ativados. Que a chama do altar nunca se apague. Espírito Santo, eu oro agora pela atmosfera espiritual da cidade e do bairro onde esta família está inserida. Se houver domínio de violência, quebra. Se houver altares de idolatria, desmancha. Se houver pactos feitos em oculto, cancela. Que a presença desta família como templo vivo do Espírito Santo seja como uma tocha que ilumina ruas, vizinhanças, esquinas e comunidades. Que a escuridão que antes se sentia forte comece a recuar. Que as ruas sejam protegidas, que os becos sejam limpos espiritualmente, que as praças sejam ambientes de paz. Espírito Santo, transforma a atmosfera coletiva para que a bênção que cobre este lar transborde para todos que estão por perto. Eu clamo também contra todo espírito de morte que tenta rondar comunidades inteiras. Onde houver violência, que haja reconciliação. Onde houver sangue derramado, que haja consolo e cura. Onde houver guerras territoriais, que o Senhor levante muros de proteção. Espírito Santo, não permita que esta família seja tragada pelo caos social ou pelas trevas que dominam regiões. Que eles sejam preservados, protegidos e usados como instrumentos de intercessão pela cidade. Espírito Santo, eu declaro ainda que esta família experimentará avanços sobrenaturais. O que estava parado começará a se mover. O que estava travado começará a fluir. O que estava bloqueado será liberado. Eu não concluo este clamor, porque sei que ainda há camadas a serem tratadas, mas profetizo que os dias de retrocesso estão terminando. Eu profetizo que a estagnação cede lugar à multiplicação. Eu profetizo que o cansaço dá lugar ao vigor. Eu profetizo que o silêncio será substituído por cânticos de vitória. Espírito Santo, continua soprando, continua agindo, continua trazendo à tona o que ainda precisa ser libertado. Este clamor permanece aberto, como altar vivo diante de ti. Espírito Santo de Deus, permaneço diante de ti, e clamo agora contra pactos espirituais ocultos que possam estar sustentando cadeias invisíveis sobre esta família. Se houve alianças antigas feitas por antepassados em rituais,
Se houve consagrações territoriais que ainda exercem influência, eu peço que tudo isso seja quebrado agora, pelo poder do sangue de Jesus. Se a terra onde esta casa está foi usada em tempos passados para sacrifícios, para feitiçarias, para invocações, eu clamo para que esse solo seja santificado, que cada metro quadrado seja lavado pelo teu fogo, que as memórias espirituais desse território sejam apagadas e substituídas por registros de vitória, louvor e adoração. Espírito Santo, eu oro também pelas emoções coletivas desta casa. Muitas vezes não são apenas sentimentos individuais, mas um ambiente inteiro que é marcado por tensão, por irritação, por tristeza sem explicação. Se as paredes absorveram gritos de raiva, se o ar carrega peso de discussões, se o chão testemunhou lágrimas de desespero, eu clamo agora pela purificação desse clima espiritual. Que as emoções desta família não sejam manipuladas por forças externas. Que a atmosfera deste lar seja marcada por leveza, riso, esperança e confiança. Espírito Santo, substitui a inquietação por descanso, o medo por ousadia, a frieza por amor genuíno. Espírito Santo, eu clamo contra o espírito de engano que tenta confundir mentes em relação à fé. Se alguém nesta casa foi envolvido por falsas doutrinas, por interpretações distorcidas da tua palavra, por confusão religiosa, eu peço libertação. Se vozes humanas se levantaram para desviar, que sejam caladas. Se filosofias vazias tentaram ocupar o lugar da verdade, que sejam derrubadas. Espírito Santo, guarda esta família da apostasia, da frieza espiritual, da mistura que contamina. Que eles tenham discernimento para reconhecer o que vem de ti e coragem para rejeitar o que não carrega a tua essência. Eu oro agora pela liberação de revelações celestiais. Espírito Santo, abre os olhos espirituais desta casa. Dá visões claras sobre decisões importantes. Dá sonhos proféticos que tragam direção. Dá palavras de sabedoria que orientem os passos. Que esta família não dependa apenas da lógica humana, mas aprenda a se mover pela tua revelação. Mostra os caminhos antes de serem trilhados. Mostra os perigos antes de surgirem. Mostra as oportunidades antes que se percam. Espírito Santo, ativa os ouvidos espirituais desta casa para que reconheçam a tua voz até no meio do barulho. Espírito Santo, dá também estratégias divinas para enfrentar os desafios da vida. Estratégias para lidar com problemas financeiros, estratégias para resolver conflitos, estratégias para educar filhos, estratégias para lidar com inimigos ocultos. Que cada passo desta família seja acompanhado de instruções vindas do céu. Que não andem às cegas, mas com mapas desenhados pelo teu espírito. Onde o inimigo tentou levantar muralhas, dá sabedoria para construir pontes. Onde o inimigo tentou criar atalhos perigosos, mostra o caminho seguro. Onde o inimigo tentou criar ilusões de vitória falsa, dá discernimento para rejeitar. Espírito Santo, eu clamo ainda para que os planos desta casa sejam alinhados aos teus. Se havia projetos que não nasceram no teu coração, que sejam corrigidos. Se havia caminhos que levariam ao fracasso, que sejam interrompidos. Se havia decisões baseadas em ansiedade, que sejam revistas. Espírito Santo, ajusta a bússola desta família para que cada escolha esteja de acordo com o propósito eterno. Que os sonhos pessoais se harmonizem com os sonhos do céu. Que os desejos do coração sejam moldados pela tua vontade. Eu não encerro este clamor, Espírito Santo, porque sei que o teu agir continua. Apenas permaneço diante de ti, permitindo que o teu fogo revele, purifique e estabeleça o teu reino nesta casa. Espírito Santo de Deus, permaneço neste altar de oração e em unidade com o céu, elevo este último clamor em favor desta família e desta casa. Agora eu apresento diante de ti todas as injustiças sofridas ao longo da vida. Se houve processos injustos, julgamentos precipitados, acusações falsas, eu clamo para que tudo seja revertido. Se alguém desta casa foi caluniado, menosprezado ou prejudicado por inveja e mentiras, que a verdade prevaleça. Se contratos foram rompidos injustamente, se direitos foram negados, se oportunidades foram bloqueadas de forma ilícita,
Eu invoco a tua justiça. Espírito Santo, restitui o que foi roubado. Limpa os nomes que foram manchados. Restaura as portas que foram fechadas. Que esta família não seja lembrada como vítima de injustiça, mas como testemunho da tua fidelidade. Espírito Santo, eu oro também contra as prisões financeiras. Se dívidas se acumularam como correntes invisíveis, que agora sejam quebradas. Se houve gastos impensados que abriram portas para a escassez, dá sabedoria para corrigir. Se houve devoradores espirituais roubando recursos, eu ordeno que recuem. Espírito Santo, libera esta casa de todo cativeiro financeiro. Que haja prosperidade justa, que cada dívida seja paga, que cada recurso seja multiplicado, que cada fruto de trabalho seja preservado. Que esta família seja livre do jugo da escassez, para viver na abundância que o Senhor prometeu. Eu não peço riqueza sem propósito, mas provisão plena, para que nunca falte o pão na mesa, nunca falte dignidade, nunca falte recursos para abençoar outros. Espírito Santo, eu clamo agora pela cura dos relacionamentos rompidos. Se parentes se afastaram por mágoas antigas, que haja reconciliação. Se amizades preciosas foram destruídas por fofocas e intrigas, que haja restauração. Se laços de confiança foram quebrados, que sejam reconstruídos com ainda mais firmeza. Espírito Santo, remove os muros da indiferença e planta pontes de perdão. Que esta família aprenda a liberar mágoas, a deixar para trás ofensas, a caminhar em unidade. Onde houve separação, planta reencontro. Onde houve silêncio, planta diálogo. Onde houve desprezo, planta amor. Que nenhum laço seja governado pelo inimigo, mas que todos sejam restaurados pelo teu poder. Espírito Santo, unge esta casa para que ela se torne um refúgio espiritual para outros. Que os que entrarem cansados encontrem descanso. Que os que entrarem doentes encontrem cura. Que os que entrarem confusos encontrem direção. Que esta casa seja conhecida como ambiente de paz, lugar de oração, altar de comunhão. Espírito Santo, que os moradores deste lar aprendam a ser acolhedores, generosos e cheios da tua presença. Que este endereço seja lembrado como farol no meio da escuridão, como mesa de alimento físico e espiritual para os necessitados, como abrigo para corações feridos. Eu clamo ainda contra sentenças formais lançadas em tribunais ou documentos oficiais. Se algum processo judicial foi aberto contra esta família, que seja analisado com justiça. Se alguma acusação foi registrada em papéis e contratos, que seja desfeita. Se há registros negativos que mancham o nome desta casa, que sejam limpos. Espírito Santo, visita os cartórios, os fóruns, os bancos, os lugares onde documentos falam. Que tudo o que estiver escrito contra esta família, mas que não seja da tua vontade, seja cancelado. Que nenhuma palavra assinada por homens tenha mais peso do que a palavra decretada pelo céu. Espírito Santo, eu levanto agora um decreto profético de vitória sobre esta família. Eu declaro que os dias de vergonha acabaram. Eu declaro que os ciclos de fracasso foram encerrados. Eu declaro que o tempo de atraso foi substituído pelo tempo da aceleração. Eu declaro que a enfermidade dá lugar à saúde, que a tristeza dá lugar à alegria, que a escassez dá lugar à abundância. Eu declaro que os filhos desta casa terão futuro promissor, que os casamentos desta casa serão firmados em amor, que os idosos desta casa viverão dias de honra e tranquilidade. Espírito Santo, sela também as emoções desta família com a tua paz. Que a ansiedade não domine mais os pensamentos. Que a depressão não seja mais visitante e recorrente. Que a insegurança não seja mais morada. Que a alegria do Senhor seja a força diária. Que cada lágrima seja enxugada. Que cada coração seja fortalecido. Que cada mente seja guardada. Eu oro agora para que o nome de Jesus seja exaltado permanentemente neste lar. Que cada vitória seja atribuída ao teu poder. Que cada bênção seja testemunho da tua graça. Que cada pessoa que visitar esta casa perceba que aqui há algo diferente. Que aqui o céu se manifesta. Que aqui o mal não tem espaço. Que este lugar seja lembrado por gerações como um altar vivo,
como território onde a glória de Deus habita. Espírito Santo, eu clamo pela proteção futura desta família, que nenhum acidente os surpreenda, que nenhuma tragédia os alcance, que nenhuma doença repentina destrua planos, que nenhuma notícia inesperada roube a paz, que o caminho deles seja guardado de manhã, à tarde e à noite, que a sombra do Onipotente os cubra em todas as estações da vida. E agora, Espírito Santo, eu concluo este clamor com gratidão. Obrigado pelas correntes já quebradas, obrigado pelas portas já abertas, obrigado pelas revelações já liberadas. Obrigado porque sei que nada desta oração foi em vão, que cada palavra lançada encontrou eco no céu, que cada súplica subiu como incenso agradável diante do teu trono. Eu declaro que esta oração está selada pelo sangue de Jesus Cristo. Eu declaro que nenhuma força contrária poderá desfazer o que foi estabelecido aqui. Eu declaro que este lar será lembrado não por batalhas, mas por vitórias, não por derrotas, mas por conquistas, não por lágrimas, mas por testemunhos. Que a bênção do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo permaneçam agora e para sempre sobre esta casa. E que todos que concordam digam amém, amém e amém. Se este vídeo tocar o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de oração. Você pode ser instrumento de libertação para outra pessoa hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho, pois sempre temos orações e mensagens que vão fortalecer sua fé e proteger sua vida espiritual. Fiquem com Deus.